Agora, uma outra figura geométrica que você já conhece bastante, vamos começar a falar em classificações de triângulos. Claro que você conhece triângulos, sabe que os triângulos podem ter diversos formatos e eles vão receber diversos nomes de acordo com esses formatos. O primeiro que eu vou apresentar aqui, que com certeza você já conhece, é o chamado triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Por exemplo, assim, ó. Então, digamos que nesse triângulo ABC aqui, a gente tem o seguinte: o AB sendo igual ao AC, porém diferente do BC. Tem que ser diferente do BC. Porque se o terceiro lado for igual também, aí ele não é isósceles, aí ele é equilátero. Tem autores de livros que consideram que o triângulo equilátero também é isósceles. Assim, quem tem os três iguais tem dois iguais. Não, tem que ser diferente o terceiro. Isso está no livro do Euclides, dos elementos da geometria, tá? Triângulo isósceles obrigatoriamente tem que ser assim. Inclusive eu já consegui a anulação de uma questão de concurso que explorava isso, tá? Eu mostrei como que estava lá no livro do Euclides, porque se a gente está usando a geometria euclidiana, o livro do Euclides, ele é a bíblia dessa geometria. A gente tem que seguir o que está lá no livro do Euclides. Então o triângulo isósceles, ele não pode ter os três lados iguais. Certo? Agora, o fato dele ter esses dois lados iguais vai implicar que ele também vai ter dois ângulos iguais. Sabe por quê? Isso é uma justificativa muito simples. Quando você tem dois lados iguais, os ângulos vão ser iguais também. E quando você tem os ângulos iguais, os lados vão ser iguais também. A justificativa é a seguinte: por que dois lados iguais vai implicar que também os dois ângulos sejam iguais? É o seguinte, vamos pegar esse ponto aqui e vamos traçar a projeção dele sobre o BC. Eu já falei em projeção, né? Certo? Já que essa medida é igual a essa, significa que esse ponto aqui, ele está na mediatriz do segmento BC. Mediatriz é isso aqui. Eu já falei o que é mediatriz, né? Desde o capítulo 1. Mediatriz de um segmento é uma reta que é perpendicular ao segmento e passa pelo seu ponto médio. A partir da propriedade de que esses segmentos são iguais para qualquer ponto, você vai concluir que essa aqui tem que ser a mediatriz. Então, isso aqui, esse segmento que eu obtive, fazendo o quê? Encontrando aqui a projeção de A sobre BC. Temos essa projeção aqui. Isso é a mediatriz. Já que é a mediatriz, olha o que vai acontecer. Esse triângulo aqui, ó, ele vai ser igualzinho a esse. Por que ele vai ser igual? Primeiro porque essa medida vai ser igual a essa. Claro, foi dado aqui da propriedade. Depois, porque isso aqui vai ser mediatriz, então isso aqui é ponto médio. Essa medida vai ser igual a essa. E além do mais, essa medida, esse segmento aqui, que a gente já vai ver que o nome disso aqui é altura, ela é um lado que é compartilhado por esse triângulo e por esse triângulo. Então, olha só, esse triângulo aqui, ele é igualzinho a esse triângulo aqui. A gente escreve isso desse jeito. Vamos chamar aqui de ponto M. Vai acontecer isso aqui, ó. O triângulo ABM vai ser congruente ao triângulo ACM. Congruente, a gente não usa na geometria a palavra igual, a gente usa congruente, assim. Já falei isso, né? Congruente.
Para todos os efeitos, congruente é como se fosse igual mesmo. Então, esse triângulo aqui, ele vai ser congruente a esse triângulo aqui. Logo, além dele ter os lados todos iguais, que a gente já concluiu isso, ele também vai ter os ângulos iguais. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, claro, ângulos retos, né? E esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. Então, o ângulo B vai ser igual ao ângulo C. Então, o fato de você obrigar esses dois lados a serem iguais implica em que esses dois ângulos aqui correspondentes a esses lados vão ser iguais também. Então, você pode identificar um triângulo isósceles ou pelo fato dele ter dois lados iguais, ou então pelo fato dele ter dois ângulos iguais. Isso é suficiente. Isso substitui isso. Quer dizer, isso implica que ele é isósceles, já que ele é isósceles vai acontecer isso. Aí você pode usar essa igualdade. Ou então o contrário, se você tem essa igualdade, você conclui que ele é isósceles, aí você vai poder usar que os ângulos são iguais. Então, triângulo isósceles. Agora vamos ver aqui um outro tipo de triângulo também importantíssimo, que aparece em todas as provas. Aliás, costuma aparecer mais de uma vez nas provas, tá? Ele se chama triângulo retângulo. E ele é tão importante e tão simples que a gente não precisa esperar chegar até o capítulo de triângulos para apresentar ele, tá? O triângulo retângulo é o seguinte, ele é, para todos os efeitos, ele é um retângulo cortado ao meio, assim, ó. Eu começo aqui com um retângulo, você sabe que o retângulo, ele tem o quê? Os quatro ângulos retos. E também ele tem os lados opostos iguais, 2 a 2. Então, esse lado aqui, ó, é igual a esse. Congruente, né? E também, esse lado aqui é igual a esse. Calma, ainda não é um triângulo. Agora, eu vou traçar as diagonais desse retângulo e vou cortar o meio separando em dois triângulos. Olha só. Diagonal liga um vértice até outro vértice, que não seja um vértice vizinho. Vizinho não. Qual é o nome que dá na geometria? Adjacente. Então, não é daqui para cá, nem é daqui para cá. É daqui para outro vértice que não seja adjacente. Então, isso aqui é uma diagonal. Vamos usar uma cor nessa diagonal aqui. Pronto, vai ser verde. Então, olha só. Para início de conversa, formei aqui dois triângulos iguais, né? São iguaizinhos porque eles têm... Esse lado é comum para os dois. Esses outros dois lados aqui, ó, esses dois são iguais a esses dois. Quer dizer, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Esse triângulo e esse triângulo, eles são congruentes. Eles têm os mesmos lados. Agora, olha só que interessante. Vou traçar a outra diagonal. Essa diagonal aqui, ela vai ser igualzinha a essa outra. Por quê? No retângulo, as diagonais são iguais. Não é qualquer quadrilátero que tem isso não, tá? Se você pegar um paralelogramo, por exemplo, as diagonais não são iguais. Elas têm medidas diferentes, a menos que seja isso aqui. Porque isso aqui é um paralelogramo também. É um caso especial de paralelogramo, né? É um paralelogramo com os ângulos retos. Mas se você pegar um paralelogramo genérico, você vai ter uma diagonal maior e outra diagonal menor. Elas têm medidas diferentes, mas aqui elas vão ter medidas iguaizinhas. Puxa vida, por que será que essa diagonal é igual a essa? É porque, olha só, olha esses triângulos retângulos formados. Eles têm três lados, o lado azul, o lado rosa e o lado verde. Agora, olha aqui, que nesse triângulo você também, ele também é um triângulo retângulo, tá vendo? E ele também tem um lado azul e um lado rosa. E esse aqui é um ângulo reto. Então, esse lado aqui é tipo um lado verde também.
Então isso aqui é por causa de congruência de triângulos, tá? Isso aqui deveria ser apresentado depois da congruência de triângulos, que é lá do capítulo 3, mas eu tô adiantando aqui, tô colocando a carroça na frente dos bois. Então no retângulo você tem as diagonais iguais e ainda por cima elas se cortam ao meio. Quer dizer, esse ponto de encontro das diagonais vai fazer esse pedaço igual a esse pedaço, igual a esse pedaço, igual a esse pedaço. Então, num retângulo, as diagonais são iguais e cortam-se ao meio. Muito simples, muito intuitivo e muito óbvio também, né? É porque você vai ter aqui um monte de triângulos isósceles. Olha só, esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles e esse aqui também é. Por que é isósceles? É porque você tem aqui triângulos iguais com ângulos iguais. Se você chamar esse ângulo aqui de alfa e esse aqui de beta, ângulos complementares, aqui também vai ser alfa. Aqui alfa, o complemento é beta. E se aqui é beta, aqui é o complemento de beta que é alfa. Aqui vai ficar alfa também, aqui beta também, aqui beta também. Quer dizer, tem ângulos iguais aqui, alfa e beta. Então esse triangulinho é igual a esse, portanto esses pedaços são iguais e esses pedaços são iguais. Aí você conclui que esses 4 pedacinhos de diagonal aí, eles têm as mesmas medidas, tá? Então, vamos finalmente apresentar o triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. Eu vou desenhar ele assim. Aqui um ângulo reto, eu vou chamar esse vértice de A, esse aqui de B, esse aqui de C. Então, esse é um triângulo retângulo. Você pode imaginar que ele foi obtido por um corte de um retângulo como esse. Um retângulo foi cortado ao meio, aí sobrou isso. Eu posso até desenhar o tal retângulo aqui pontilhado. É como se fosse aqui o retângulo que eu cortei ao meio para formar um triângulo retângulo. Na verdade, 2, né? Então, triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Só isso. É um triângulo com um ângulo de 90 graus. Tem que ser um, não pode ser 2, não. Aí se for 2, não fecha triângulo. O triângulo tem que ter a soma dos ângulos igual a 180. Se você tiver 2 ângulos de 90, quanto é que sobra para o terceiro ângulo? Sobra 0. Aí você não tem triângulo, né? Então você só pode ter um ângulo reto. E é claro que os outros 2 ângulos vão ser ângulos agudos e complementares. Eu vou chamar aqui esses ângulos de... Aqui eu vou chamar de ângulo beta e ângulo gama, tá? Então a gente tem isso aqui. Beta e gama, eles são ângulos agudos. Claro, um já é 90, você não pode ter outro de 90 nem maior do que 90. Tem que ser agudo. Agudos e complementares. Então, essa história de ser complementares aparece toda hora nos problemas. Você tem aqui, por exemplo, 60 graus, o outro tem que ser 30. É o complemento dele. Então, guarde isso. Os ângulos agudos de um triângulo retângulo, eles são complementares, claro. A soma desses dois dá 90, com 90 aqui, 180. Agora, esses lados do triângulo retângulo, eles recebem nomes. Esses lados aqui, que formam entre eles um ângulo reto, esse lado e esse lado, eles recebem o nome de catetos. Então, isso aqui é o cateto AC, esse aqui é o cateto AB. 2 catetos. E o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus também recebe um nome diferente, que é hipotenusa. Então, todo triângulo retângulo possui 2 catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado. Ok, mais uns nomezinhos aqui para a gente fechar essa parte de triângulos. Vamos ver o que é a altura de um triângulo. Na verdade, as alturas, né?
Existem 3 alturas. Vamos ver o que é uma altura de um triângulo. Aqui, um triângulo ABC qualquer, vamos encontrar a projeção do vértice A sobre o lado BC. Projeção a gente já viu nesse capítulo, né? A gente traça uma perpendicular assim. Claro que o correto é colocar uma régua aqui embaixo, servindo de apoio. Aí você desliza os quadros e aí você liga aqui. Então, esse ponto aqui, vamos chamar de a linha. Esse ponto é a projeção do ponto A sobre o lado BC. Esse segmento a linha, ou seja, que liga um vértice à sua projeção, isso aqui se chama altura relativa ao vértice A, ou então altura relativa ao lado BC. Vou chamar de H. Então, esse segmento H, ele se chama altura relativa ao vértice A. Ficou AA, né? Entendeu? Ao vértice A. Também a altura relativa ao lado BC. Então, a altura, você faz uma projeção. Onde cai essa projeção? Esse segmento aqui se chama altura. Bom, aí nesse caso, esse ponto de projeção aqui, ele também se chama pé da altura. Pé da altura. Aí você bota o nome completo da altura. Altura relativa ao lado BC, tá? Ou pé da altura traçada de A. Pronto, pé da altura. É claro que você tem outras 2 alturas. Você tem a altura traçada de B e a altura traçada de C, mas eu não vou mostrar agora. Só estou mostrando o que é uma altura, por enquanto. E aqui existem problemas envolvendo isso, tá? Por exemplo, se você tiver aqui um ângulo de 70 graus e aqui um ângulo de 40 graus, você pode ter um problema que necessita da determinação desses ângulos aqui, tá? Aí esses ângulos vão ser os complementos desses ângulos. Se aqui é 70, aqui é 20. É o complemento dele. E se aqui é 40, aqui é o quê? 50. Complemento desse, né? Porque você forma um triângulo retângulo aqui e outro triângulo retângulo aqui, certo? Outro conceito de triângulos que é a mediana. Mediana é o seguinte, é muito simples isso. O que é a mediana de um triângulo? Na verdade, um triângulo possui 3 medianas, uma para cada lado. A gente tem um triângulo ABC. Vamos fazer a mediana relativa ao vértice A, tá? A mediana é o seguinte. Estou considerando o vértice A, então aqui no lado oposto, no lado BC, você vai pegar o ponto médio de BC. Ponto médio, claro, o ponto médio você pode fazer assim, vai lá com a régua, mede quantos centímetros tem, aqui tem 10 centímetros, então eu pego 5, tá? Esse é um jeito razoável para você traçar a mediana. Vamos chamar esse ponto médio de BC, vamos chamar de M. Aí você liga o vértice A esse ponto médio do lado oposto, AM. Esse segmento AM, ele se chama mediana relativa ao lado BC. Ou então, mediana relativa ao vértice A. Porque um triângulo, na verdade, tem 3 medianas. Tem a mediana traçada de B e tem a mediana traçada de C também. Mas isso aqui é assunto do capítulo 3 e do capítulo 4, tá? De qualquer maneira, fica apresentado aí o que é uma mediana. Agora, isso aqui é uma coisa que muita gente esquece de falar. Sabe por quê? Porque tem muitos cursos de geometria que pulam a parte de quadriláteros. Tem um monte de propriedades dos quadriláteros, vamos dizer, não está no programa, então não é ensinado no curso. Isso acontece mesmo.
Aí assim, de triângulo pula para polígonos. A polígonos engloba os quadriláteros? Não. Mas assim como os triângulos têm um monte de propriedades próprias deles, os quadriláteros também têm. Então, eu vou colocar uma propriedade sobre a mediana do triângulo retângulo. A mediana relativa à hipotenusa. Olha só. Lembra como é que esse triângulo retângulo foi criado? A gente pegou um retângulo e cortou ao meio. Cortou ao meio usando o quê? Uma diagonal. Mas, na verdade, lembra que eu falei que as diagonais do retângulo cortam-se ao meio e são iguais? Pois é, as diagonais de um retângulo, elas são iguais e cortam-se ao meio. Então, já que elas são iguais, essa diagonal aqui, que é imaginária, que eu coloquei pontilhada, ela é igualzinha a essa. Além do mais, esse ponto aqui, que eu vou chamar de M, é ponto médio das diagonais. E da hipotenusa também. Esse ponto M, que é o encontro das diagonais, ele é o ponto médio da hipotenusa. Se esse M é o ponto médio da hipotenusa, o que é isso aqui? Isso aqui, MA, é mediana. MA é a mediana relativa à hipotenusa do triângulo retângulo. MA é mediana. É mediana relativa à hipotenusa. E já que no retângulo esse ponto corta as diagonais ao meio, significa que esse segmento é igual a esse, porque cortou ao meio, e esse segmento é igual a esse. E como as diagonais são iguais, isso aqui é metade de uma diagonal. Isso também, isso também. Ou seja, o MA vai ser igual ao MB, vai ser igual ao MC. Então, a gente pode escrever isso aqui. O MA vale a metade de BC. Certo? Porque o MA é metade de uma diagonal. O BC é uma diagonal inteira. Já que são iguais, né? Então, o MA é metade de BC. Com outras palavras, a mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Então, esse é um resultado que pode ser apresentado cedo no estudo de triângulos. Existem outras justificativas posteriores para esse fato, tá? Isso aqui tem gente que conclui usando trigonometria, seno e cosseno, é válido. Tem gente que conclui isso aqui usando ângulo inscrito, é válido também. Só que a razão mais básica para isso acontecer é essa aqui. Diagonais de um retângulo são iguais e elas se cortam ao meio. Como consequência disso, a mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. E você já pode usar esse resultado aqui em problemas. Isso aqui não é uma fórmula, é uma propriedade que você precisa conhecer para usar em problemas. Isso facilita muito a resolução de vários problemas que envolvem triângulo retângulo.